Do Lu da Lu. Volume 28. Capítulo 194, um quarto da ressurreição de Xiao Wu. A luz dourada se concentram nas mãos de Shui Qing enquanto Tang San era afetado pela purificação do domínio angélico, tornando muito difícil para ele reunir sequer uma fração de poder espiritual. Adeus Tang San, deixe-me tirar a sua vida pessoalmente. Essa será a última coisa que eu poderei fazer por você. Não se preocupe, eu te darei um bom funeral e também nunca me esquecerei de você. Antes de morrer, eu permitirei que você veja a minha verdadeira face. Eu acredito que você morrerá sem nenhum arrependimento. Dizendo isso, Shui Qing moveu uma das mãos, agarrando as roupas sobre seu peito. Virando a mão para cima e a erguendo rapidamente, ele arrancou uma bizarra máscara conectada ao seu pescoço. Apesar de estar à beira da morte, quando Tang San viu a verdadeira aparência de Shui Qing, suas pupilas se contraíram de surpresa. Apesar de sua silhueta ainda parecer masculina, agora Shui Qing tinha um belo semblante frio. Aparentando ter pouco mais de 20 anos, com a pele branca como a neve, um nariz reto e majestosos olhos de fênix. Comparado à sua aparência agradável de antes, agora Shui Qing parecia muito mais eminente. Possuindo certa imponência, com um olhar, sua beleza podia não ser comparável à de Ning Hongrong e Xiao Wu, mas havia dignidade na sua frieza, algo que Tang San só havia visto da mesma forma em Bibi Dong. O descendente do Pontífice Supremo que esteve personificando o príncipe Shui Qing por tanto tempo na verdade não era um homem. Como Tang San poderia não ficar surpreso? A luz dourada nas mãos de Shui Qing se tornou cada vez mais intensa. Vendo a reação de Tang San, um sentimento complicado surgiu em seu olhar, do qual arrependimento fazia a maior parte, o arrependimento de ter que destruir alguém tão talentoso com as próprias mãos. Meu verdadeiro nome é Qian Renshui. Tang San, ao morrer pelas minhas mãos, você não se tornará um fantasma esquecido. Dizendo isso, ela ergueu a mão direita e golpeou para baixo de forma extremamente lenta, com o olhar o tempo todo focado em Tang San. Diante da morte, ela acreditava que ele chegaria a um ponto de grande estresse psicológico. Não importava o que, ainda havia um fio de esperança em seu coração. Aos seus olhos, contanto que ele fosse humano, ele ainda temeria a morte. Tang San sorriu com calma. Não importa se você é um homem ou uma mulher. Para mim, a sua identidade não significa nada. Agora que eu sei que você é do rol dos espíritos, você se tornou minha inimiga. Não me admira você ter sido tão impulsiva em revelar seu segredo. Atrás da sua firmeza há um traço de gentileza, você é uma mulher. No mesmo instante, um grito os alcançou de algum lugar do palácio. Quem é você? Você se atreve a invadir o palácio? A expressão de Qian Renshui mudou um pouco e a esperança em seus olhos finalmente foi substituída por determinação, demonstrando seu lado resoluto e impiedoso. Sua mão direita acelerou de forma abrupta e uma enorme lâmina de luz caiu do céu na direção de Tang San. Tendo decidido destruí-lo, esse era o ataque mais forte que ela podia usar. No momento em que Qian Renshui desferiu esse ataque, de repente uma luz dourada azulada que pertencia ao Imperador Azul Prateado piscou em volta de Tang San e um anel de luz vermelho se acendeu. Então uma graciosa, mas ilusória silhueta surgiu e bloqueou o caminho na frente dele. O longo cabelo flutuando, a pele branca como a neve, essa não era Xiao Wu no estado de alma. Diante da magnífica lâmina de luz dourada de Qian Renshui, sua expressão mudou um pouco. Sendo uma habilidade espiritual, sua forma era parecida com a de Tang San no estado de inexistência, mas em um nível muito maior. Enquanto nenhum ataque físico ou de energia podia afetá-la, pelo mesmo motivo ela também não era capaz de bloquear nenhuma forma de ataque. Portanto, apesar de ter ativado essa sexta habilidade espiritual à força, contando com o poder de sua própria alma, ela não tinha como proteger Tang San desse ataque. Nesse momento, um milagre ocorreu. Os olhos de Xiao Wu abruptamente brilharam e uma belíssima luz rosa fez seus olhos cintilarem como se fossem pedras preciosas. Com a força dessa luz rosa, uma silhueta voou da cintura de Tang San e se fundiu a Xiao Wu no ar. Se virando, ela pulou com os braços abertos e jogou seu longo cabelo sobre os ombros de Tang San. Então se jogando nos braços dele e usando o próprio corpo para protegê-lo ao mesmo tempo em que a lâmina dourada caia do céu. Naturalmente, a silhueta que de repente saiu da cintura de Tang San era o corpo real de Xiao Wu e, naquele momento, seu corpo e alma realmente se fundiram. Tang San conseguiu sentir que o corpo dela não estava mais vazio e sim cheio de um sentimento ardente que fez tanto seu corpo, quanto o coração tremerem de forma violenta. Xiao Wu, essa era a verdadeira Xiao Wu. Tang San queria se mover, se virar e bloquear aquela lâmina dourada, mas ele não tinha mais forças. Não havia um único traço de poder espiritual dentro do seu corpo. A energia purificadora injetada em suas veias não podia feri-lo. Mas sempre que ele conseguia reunir um pouco de poder espiritual, ele era dispersado por essa energia. Então como ele poderia competir com a força de Xiao Wu agora? Com uma pálida luz rosa tremulando em seus olhos, Xiao Wu observou Tang San atentamente. O abraçando com força, como se ele fosse a única coisa que existisse no seu mundo, era como se aquela lâmina dourada descendo na direção de suas costas nem mesmo fosse real. Xiao Wu, vendo a luz dourada caindo sobre o corpo dela, uma dor enorme atingiu a mente de Tang San e então seus corpos foram simultaneamente erguidos por uma força poderosa.
Um traço de alegria surgiu na bela face de Xiao Wu. Ela havia protegido o homem que amava mais uma vez. Olhando com ternura para os olhos já vermelhos de Tang San, esse chamado suave ainda assim foi um choque para a alma de Tang San. Depois de meses, quando finalmente ouviu a voz dela de novo, o vermelho em seus olhos desapareceu e ele disse com a voz trêmula: Xiao Wu, minha Xiao Wu. Com um pequeno sorriso doce, depois de um tempo Xiao Wu soltou Tang San e flutuou no ar, como se não tivesse peso, então disparou na direção de Qian Renshui, que estava lentamente descendo do céu. Havia um buraco enorme nas costas de suas roupas, exibindo a armadura branca por baixo delas, era justamente a esperançosa armadura leve dos 8 tesouros. Depois de Qian Renshui ter sido ferida, seu poder de ataque não podia mais nem ultrapassar o de alguém do 60º nível. Portanto, a lâmina de luz apenas empurrou Tang San e Xiao Wu para trás, sem conseguir feri-la de verdade. Contando com a invocação de sua alma, ela temporariamente a combinou com seu corpo e assim conseguiu salvá-lo. Ela rapidamente avançou na direção de Qian Renshui, com a ternura em seus olhos tendo desaparecido, substituída por uma frieza congelante. Seu corpo atravessou o ar e se virou várias vezes em sucessão. Em alguns segundos, ela já havia alcançado Qian Renshui. Quando os olhares das duas mulheres se encontraram, Qian Renshui ficou chocada, já que ela sabia que Xiao Wu havia se sacrificado para salvar Tang San. Então ela não conseguia entender como Xiao Wu havia aparecido diante dela em pessoa. Nos olhos de Xiao Wu só havia intenção assassina. Abrindo os braços, uma camada de intensa luz rosa cobriu seu corpo inteiro. Qian Renshui estava tentando congregar sua força para atacá-la, quando uma dor leve assaltou seu peito. No momento em que seu poder espiritual angélico começou a se acumular, Xiao Wu já a havia alcançado. Os braços de Xiao Wu se enrolaram nos braços de Qian Renshui, os puxando para trás com a agilidade de uma cobra enquanto dobrava a cintura, restringindo o corpo dela num instante e se enguelfinhando com ela. Qian Renshui ficou completamente rígida quando foi atacada. O corpo de Xiao Wu havia se tornando ainda mais flexível e resistente depois da reconstrução causada pelas duas ervas imortais de alta qualidade. De repente, ela já havia jogado Qian Renshui. Mas como elas estavam no ar, essa não era morte instantânea na queda de 8 estágios. Depois de possuir seu corpo, Xiao Wu temporariamente se libertou da restrição da habilidade espiritual de Tang San. Os corpos de Xiao Wu e Qian Renshui pareceram formar uma roda gigante, girando rapidamente no ar e emitindo luzes rosa e dourada de vez em quando, das quais o rosa vinha do meio, enquanto o dourado da parte exterior. Todos conseguiam sentir as flutuações de poder espiritual cada vez mais fortes vindas delas. As expressões dos Doulus Baiacu e Lança de Cobra mudaram. Depois de se entreolharem, o Doulu Baiacu avançou de forma abrupta, com seu corpo enorme inchando de novo com o avatar espiritual e seu 9º anel de espírito finalmente brilhou. Com Qian Renshui diante de uma crise, os 2 títulos Doulu não podiam mais se segurar. Eles iriam exibir sua verdadeira força. As chamas negras no corpo de Yang Wood de repente se ergueram e seu 8º anel de espírito também brilhou. Do outro lado, o 9º anel de espírito de Dugubó também se acendeu e o corpo da serpente de jade fosforescente se tornou transparente, como se fosse esculpida em jade verde. No céu, a roda de luz não parava de piscar ferozmente com luz dourada. Era óbvio que Qian Renshui estava tentando escapar de diversas maneiras, mas não importava o quanto ela tentasse, com ferimentos tão sérios, ela não tinha como se libertar da habilidade suave de Xiao Wu. A única coisa que ela podia fazer era acompanhar as rápidas rotações de Xiao Wu e então voar até o chão. O Doulu Lança de Cobra voltou à forma humana, a lança de cobra tremeu em sua mão e instantaneamente se alongou, estocando na direção da roda de luz no ar. Para salvar Qian Renshui, ele não podia pensar muito na segurança do Doulu Baiacu diante dos oponentes. No momento em que a lança estava prestes a golpear a roda, ela parou no ar e uma silhueta dourada foi jogada para fora dela como um meteoro na direção do Doulu Lança de Cobra com uma velocidade sem comparação. As pupilas do Doulu Lança de Cobra se contraíram um pouco, com a lança tremendo de novo, ele tentou pegar o corpo de Qian Renshui usando a capacidade do seu espírito de controlar a força de impacto. Entretanto, no momento em que a lança colidiu contra o meteoro dourado, sua expressão mudou drasticamente, o impulso dela era muito mais forte do que ele imaginava. Mas ele era um título Doulu afinal, então a lança de cobra em suas mãos enviou uma onda após a outra de luzes para neutralizar essa força enorme da forma mais suave possível. Hong. Uma alta explosão ecoou atrás do Doulu Lança de Cobra, então um grande estalo causou um calafrio em sua mente, no mesmo instante o fazendo perder um pouco do controle da sua força. Sob o efeito desse impacto, ele rapidamente se moveu para trás junto com o meteoro dourado, dando mais de 10 passos antes de recuperar o equilíbrio com dificuldade. Era difícil evitar usar força demais para bloquear um impulso tão poderoso. A luz dourada parou e, com um som de uá, Qian Renshui vomitou sangue sobre o peito do Doulu Lança de Cobra. Antes de perder a consciência, ela não pôde evitar olhar na direção de Tang San. Apesar de sua visão já estar nublada, seu olhar estava repleto de resignação. Então seu corpo ficou mole e ela colapsou nos braços do Doulu Lança de Cobra inconsciente. Do outro lado, o Doulu Baiacu não teve tanta sorte. Sua força estava um pouco acima da de Dugubó e seu espírito também o restringia. Entretanto,
Seu espírito era restringido pelo Jiang Wood. Apesar de ele ser apenas um Doulu espiritual, seu poder de ataque com certeza estava no nível de um título Doulu. Enfrentando os dois ataques ao mesmo tempo, era meio óbvio o que aconteceria com o Doulu Byaku. Seu corpo inchado foi perfurado de novo e dessa vez, Dogu Bo aproveitou a chance para intervir. Com sua formidável habilidade de corrosão do nono anel de espírito, uma intensa luz verde diretamente devorou a parte inferior do corpo do avatar espiritual do Doulu Byaku. Dogu Bo e Yang Wood vomitaram sangue ao mesmo tempo enquanto o Doulu Byaku era jogado ao lado do Doulu Lança de Cobra como se fosse um saco de batatas, tendo voltado à sua forma original e banhado em sangue. Era impossível saber se ele ainda estava vivo ou não. Além disso, por causa das emissões de poder espiritual dessa colisão com força total, não menos do que a metade das centenas de mestres dos espíritos presentes perdeu a vida, envolvidos nessa colisão de habilidades espirituais de alto nível. Não se atrevendo a parar e ignorando a dor dos ferimentos, Dogu Bo e Yang Wood se aproximaram de Tang San, o protegendo dos dois lados. Xiao Wu caiu do céu e mais uma vez se jogou nos braços de Tang San. A ressonância de suas almas fez os dois tremerem um pouco. Dessa vez, Xiao Wu não abriu a boca, suavemente tocando os lábios de Tang San com os seus próprios lábios. No momento seguinte, seu corpo ficou mole e caiu nos braços dele, com sua alma voltando a se transformar em uma luz rosa antes de se fundir ao corpo dele. Sentindo o corpo de Xiao Wu vazio, uma grande tristeza surgiu em seu coração. Se não fosse pelo rol dos espíritos, como a Xiao Wu poderia estar sofrendo tanto? Segurando Qian Renshui com um braço, o Doulu Lança de Cobra gritou com raiva. Matem eles. O resto das dezenas de mestres dos espíritos do rol dos espíritos era comparativamente mais forte. Ouvindo as ordens dele, eles liberaram seus espíritos e cercaram o trio de Tang San por todas as direções. Agora, Tang San e os outros eram como flechas no fim do seu voo, especialmente o próprio Tang San, que já havia perdido toda sua capacidade de luta. Nesse momento de crise, de repente 3 silhuetas caíram do céu, formando um triângulo apenas em volta dos 3. Estonteante volta dourada do sol e da lua. Estonteante volta dourada do sol e da lua. 3 intensas luzes douradas se ergueram na direção do céu, se espalhando para todos os lados e formando um triângulo com os 3 como pontas. Dentro dele ainda havia uma auréola dourada, em volta da qual saíam várias linhas intrincadas. Os recém-chegados não eram estranhos e sim o triângulo de ferro dourado, formado por Flender, pelo Grande Mestre e por Liu Erlong. O trio foi envolto em uma camada de luz dourada. Enquanto Flender e Liu Erlong lentamente fechavam os olhos, a luz nos olhos do Grande Mestre ficou mais forte, atravessando as dezenas de mestres dos espíritos correndo na direção deles como 2 espadas afiadas. Um nível de integração de não menos do que 90% fez a luz produzida pela habilidade de fusão espiritual deles se tornar cada vez mais brilhantes. Com os 3 nas pontas, um intenso pilar triangular de luz se ergueu no céu. Agora, os mestres dos espíritos do rol dos espíritos já haviam começado a atacá-los freneticamente. Mas diante da proteção dessa luz dourada, seus ataques não tinham efeito. Quando o triângulo de ferro dourado ativava sua habilidade de fusão espiritual, uma luz dourada protetora produzia um efeito similar ao corpo dourado invencível de Tang San. Com um olhar mortalmente frio, os olhos do Grande Mestre de repente emitiram um brilho estonteante enquanto ele lentamente erguia a mão direita na direção do centro do triângulo dourado formado pelos 3. Luo Sanpao, com um som grave que parecia com o rugido de um dragão, o roliço Luo Sanpao apareceu do nada e pousou no centro do triângulo. Num instante, auréolas de luz começaram a sair dos 3 ao mesmo tempo. 4 do Grande Mestre e 8 tanto de Flender quanto de Liu Erlong. Ao todo, 20 anéis de luz flutuaram de seus corpos até Luo Sanpao no meio deles. A enorme pressão não apenas forçou esses mestres dos espíritos normais a recuar rapidamente, como também fez a expressão do Doulu Lança de Cobra mudar de forma drástica. Ele claramente conseguiu sentir que a pressão dessa luz dourada era capaz de ultrapassar a pressão que ele conseguia produzir com toda a sua força. Tomando uma decisão imediata, ele agarrou o corpo do Doulu Byaku com a outra mão e, segurando Qian Renshui, deu um salto, usando esses mestres dos espíritos normais como cobertura e desaparecendo ao longe com alguns pulos. Os 20 anéis de espírito do trio caíram ao mesmo tempo sobre Luo Sanpao, que foi de uma criatura extremamente fofa, para um ser sofrendo uma dor extrema. Com um forte rugido de dragão, os 20 anéis de espírito sobre seu corpo começaram a inchar de forma violenta e então a se erguer no ar lentamente sob a luz liberada pelo triângulo dourado. Luo Sanpao cresceu com uma velocidade impressionante e escamas começaram a surgir sobre seu corpo roliço enquanto seus músculos ficavam cada vez maiores e mais definidos. Enquanto continuava crescendo, 2 chifres torcidos cresceram no topo de sua cabeça e uma luz roxa azulada cercou seu corpo, que foi lentamente tingida de dourado pelo triângulo dourado. Em alguns segundos, o corpo de Luo Sanpao já estava com quase 30 metros de comprimento, com escamas cobrindo todas as suas costas e com um par de enormes asas de dragão se abrindo. Mesmo sem a ajuda da luz dourada, ele ainda conseguia flutuar no ar. Seus olhos que originalmente exibiam uma natureza simples e fofa, agora irradiavam uma grande imponência, tendo se tornado dourados como seu corpo. Nesse momento, Luo Sanpao não era mais como um animal meio porco, meio cachorro,
e sim um enorme dragão dourado com uma aparência impressionante e magnífica. 4 patas acabadas em garras, grossas escamas de dragão cobrindo todo o seu corpo, olhos dourados repletos de uma aura imponente, que exibiam sua poderosa aura de dragão, fazendo os mestres dos espíritos do rol dos espíritos não se atreverem mais a avançar e, ao invés disso, recuarem em pânico. Faíscas douradas de eletricidade cercaram Luo Sanpao, que estava irradiando luz de todo o seu corpo enquanto flutuava no ar, como um sol dourado. Apesar de o corpo de Tang San estar fraco, sua consciência ainda estava bem desperta. Cuidadosamente colocando a Xiao Wu inconsciente de volta na desejosa bolsa dos 100 tesouros, ele gritou com a voz grave: "Rápido, protejam o Imperador Shuiye, o Imperador não pode morrer." Quando o Doulu Lança de Cobra levou Qian Renshui e o Doulu Baiacu para o outro lado, Tang San soltou um suspiro de alívio interno. Obviamente ele havia entrado em pânico. Com medo de ser morto pelo impenetrável triângulo de ferro dourado, ele não voltou para o palácio interior, mas ele não conhecia a maior fraqueza dessa habilidade de fusão espiritual: o alcance dos seus ataques. Assim que se transformasse do dragão dourado santo, Luo Sanpao só era capaz de atacar dentro de certa área. A luta que se seguiu não teve nenhum suspense. Possuindo 20 anéis de espírito além da mutação, Luo Sanpao só podia ser descrito como aterrorizante, ao ponto de até mesmo do Gubó, que havia lutado contra ele uma vez usando sua serpente de jade fosforescente, ficar extremamente surpreso. Só agora ele percebeu que o triângulo de ferro dourado havia evoluído tanto. Mesmo um título Doulu do nível mais alto teria dificuldade em derrotá-los. Desde que o grande mestre e Liu Erlong restabeleceram sua relação, o triângulo de ferro dourado voltou a funcionar. Durante os últimos anos, enquanto os 7 demônios da Shrek cresciam, eles também estiveram seguindo em frente. Apesar de serem muito mais lentos que os demônios da Shrek, não se esqueça de como a força do grande mestre era pobre anteriormente. Com a zoísia roxa que Tang San lhe deu, o grande mestre resolveu o problema do limite de sua cultivação e, depois de ele alcançar o 30º nível, seu poder de espírito continuou progredindo. Ele já havia ultrapassado o 40º nível e com isso, obteve mais 2 anéis de espírito. Flender e Liu Erlong também haviam avançado para o nível de Doulus espirituais. Então sua habilidade de fusão espiritual em trio havia dado um salto qualitativo. O ponto mais formidável de uma habilidade de fusão espiritual era o efeito dela após a fusão das habilidades espirituais de cada mestre dos espíritos. Em outras palavras, quando uma habilidade de fusão espiritual era ativada, independente de qual mestre dos espíritos estivesse envolvido, o poder da habilidade só iria aumentar. Era por isso que quanto mais pessoas fossem envolvidas, mais poderosa ela se tornaria. Portanto, a força de Luo Sanpao agora só poderia ser descrita como assombrosa. Como esses mestres dos espíritos que não haviam ultrapassado o 60º nível e ainda haviam sido chocados pelas habilidades espirituais de alto nível de antes poderiam aguentar um ataque de Luo Sanpao? Depois de alguns sopros sagrados, já havia vários cadáveres e menos de um terço dos mestres dos espíritos foi capaz de correr rápido o suficiente para escapar. Para controlar a situação do Imperador Shuiye, Qian Renshui havia dispensado todos os guardas antes. Tang San não tinha tempo para conversar com o grande mestre agora. Com a ajuda de Du Gubo e Yang Wudi, eles invadiram os aposentos do Imperador o mais rápido possível. Só depois de chegarem ao lado do Imperador foi que Tang San soltou um suspiro de alívio. Pelo menos o Imperador ainda estava vivo. O homem que originalmente governava um império enorme, agora estava no seu último sopro de vida. As concubinas ao seu lado choravam ansiosas. Se o Imperador morresse, elas seriam enterradas com ele. Du Gubo empurrou as mulheres para o lado com um pouco de rudeza. Ele esteve tratando o Imperador durante todo esse tempo, então ele estava familiarizado com sua condição. Se aproximando, ele abriu as pálpebras do Imperador e viu que seus olhos já haviam rolado para trás e sua face estava escura como tinta. Du Gubo disse gravemente: "O veneno está ativo. Eu não sei como aquela menina chamada Qian Renshui o envenenou, mas ele não vai durar muito. No máximo, o tempo de um palito de incenso." Tang San e Yang Wudi eram mestres no uso de venenos e eles estavam observando a condição do Imperador com atenção. Obviamente sua condição era terrível. No momento ele estava à beira da morte, podendo falecer a qualquer instante. Fazendo uma análise cuidadosa, Tang San descobriu que os remédios que ele possuía no momento dificilmente fariam alguma diferença já que o envenenamento do Imperador já estava muito avançado. Enquanto pensava em como tentar ajudá-lo ou pelo menos como lidar com a situação caso o Imperador morresse, ele de repente ouviu um som de surpresa vindo de Yang Wudi. Uma agulha prateada surgiu na mão dele de alguma forma. A agulha não era completamente prateada, ao invés disso, parecia ser feita de algum metal especial, cintilando com um brilho prateado e com alguns traços de cor roxa. Com a agulha em uma mão e murmurando alguma coisa, Yang Wudi dobrou o punho e enfiou a agulha prateada no pulso do Imperador com tanta habilidade que ela diretamente perfurou sua veia radial. Tang San e Du Gubo não fizeram um som. Eles não tinham escolha, eles precisavam colocar suas esperanças de Yang Wudi. Depois de 3 segundos, Yang Wudi dobrou seus dedos levemente e aquela agulha prateada pulou para fora da veia do Imperador. Quando a agulha caiu no chão, Tang San não pôde evitar prender a respiração. Havia 7 cores diferentes cobrindo aquela fina agulha prateada.
Isso é feito de 7 materiais venenosos. Não é de se admirar que a velha aberração não tenha conseguido neutralizá-lo. Ancião Yang Wood, você sabe que veneno é esse? Se nós conseguirmos descobrir a receita, ainda haverá uma chance de salvar o imperador. A expressão de Yang Wood ficou meio estranha e a agulha prateada em sua mão estava até mesmo tremendo um pouco. Olhando para Tang-san, sua resposta foi breve. Vamos levá-lo conosco. Eu posso neutralizar esse veneno, mas eu vou precisar de tempo. Tang-san comemorou, olhando para Dugubó. Velha aberração? Por quanto tempo você consegue mantê-lo vivo usando veneno para combater veneno? Dugubó murmurou com seriedade. Isso não vai ser um problema por umas 24 horas. Entretanto, se nós não conseguirmos salvá-lo dentro desse tempo, ele sem dúvidas morrerá. Nem mesmo imortais serão capazes de ajudá-lo. Tang-san disse sem a menor hesitação. Então faça isso. Dugubó assentiu, cortando seu dedo com a unha. Compelida por uma camada de luz verde, uma gota de veneno tão negra quanto tinta escorreu da ponta do seu dedo. Ele não deixou o imperador tomá-la diretamente. Ao invés disso, usou sua outra mão livre para golpear o corpo dele com velocidade. Tang-san não questionou Yang Wood, apenas acenado com a cabeça para ele. Ancião Yang, eu vou deixar o imperador com você e a velha aberração. Agora, o efeito da purificação em seu corpo já havia desaparecido. Apesar de ainda estar exausto, ele tinha forças para andar. O triângulo de ferro dourado já havia desfeito sua habilidade de fusão espiritual e estava guardando o portão do palácio interior. Tang-san andou até eles e disse: Diretor Flender, qual é a situação do lado de fora? O que aconteceu com a academia? Ele não perguntou ao grande mestre e sim ao Flender por respeito, já que ele era o líder do triângulo de ferro dourado afinal. Flender respondeu com seriedade. Nós aproveitamos a confusão para entrarmos escondidos. Vendo o seu sinalizador, nós soubemos que havia acontecido alguma coisa. Primeiro nós lidamos com aqueles mestres dos espíritos da família imperial na academia. Mas nós ainda tivemos que deixar algumas pessoas lá. Então nós tivemos que passar pelos vários inimigos cercando a academia e depois corremos para cá. Quando chegamos, nós encontramos um monte de mestres dos espíritos atacando o palácio enquanto a guarda imperial tentava impedi-los. Parecia haver pessoas do clã Lise entre eles. Foi então que nós aproveitamos o caos para entrar. Entretanto, antes de entrarmos, nós vimos os mestres dos espíritos do palácio vindo ajudá-los. A luz nos olhos de Tang-san vacilou levemente. Depois de pensar um pouco, ele disse: Nós temos que sair daqui o mais rápido possível. Antes de o imperador acordar, nós não teremos chance. Aqueles mestres dos espíritos que estavam atacando o palácio devem ter vindo da seita Tang. Que foi o ponto que Qian Renshui passou por alto. Eu só não esperava que a família imperial fosse ter defesas tão bem planejadas. Se vocês não tivessem chegado a tempo, eu temo que estaríamos em uma situação terrível. Aquela mulher de antes, Qian Renshui, na verdade era Shui King. Eu não faço ideia de como ela conseguiu se manter disfarçada por tanto tempo. Além disso, ela também é filha do Pontífice Supremo anterior do Hall dos Espíritos. Com apenas algumas palavras, Tang-san já havia explicado toda a situação com clareza. O grande mestre disse: Voltem para a academia primeiro. Apenas com a ajuda do imperador nós poderemos contra-atacar. A defesa do palácio é rigorosa. É melhor nós nos apressarmos. Caso contrário, sua seita Tang pode acabar sofrendo grandes perdas. Quando terminou de dizer isso, uma silhueta branca passou voando por eles em alta velocidade. Vendo ela, Tang-san apressadamente gesticulou para Liu Erlong fazer um sinal. Uma nuvem de chamas chamou a atenção da silhueta, que flutuou até eles no chão e pousou. Era o patriarca do clã Minzi, Bai He. Vendo que Tang-san estava bem, Bai He imediatamente soltou um suspiro de alívio. Mestre da seita, você está bem? O que está acontecendo aqui? Tang-san também ficou muito grato ao ver Bai He e imediatamente disse: Tio avô, agora não é hora de fazer perguntas. Por favor, envie uma mensagem para os discípulos da seita Tang o mais rápido possível. Diga para eles recuarem, não de volta para a seita, mas para a Academia Shrek. Nós nos encontraremos com vocês lá. Bai He conseguiu ver a ansiedade nos olhos de Tang-san. Então, depois de acenar com a cabeça em silêncio para o grande mestre e os outros, ele mais uma vez bateu as asas e desapareceu como uma nuvem de fumaça, internamente surpreendendo o trio. Liu Erlong o elogiou. Que rápido. Nós podemos voar também, mas somos muito lentos comparados a ele. O grande mestre disse: Talvez essa nem mesmo seja a velocidade real dele. Se eu não estiver errado, esse deve ser o patriarca do clã Minzi. Disse que, se voar com toda a sua força, ele será capaz de cruzar o continente em 3 dias. Ele é o mestre dos espíritos mais rápido do mundo. Atualmente, ninguém pode se comparar a ele. Por meio dessa explicação, Flender e Liu Erlong finalmente entenderam o quão formidável era a velocidade de Bai He. Pequena aberração, está tudo bem aqui do meu lado. O que nós vamos fazer agora? Tang-san virou a cabeça, vendo Dugubó andando até eles com o imperador Shuye nas costas e Yang Wood ao seu lado. Sem hesitação, Tang-san imediatamente disse: Vamos sair daqui e voltar para a academia. Diretor Flender, grande mestre, eu terei que incomodar vocês. O grupo deixou o palácio interior e correu seguindo as indicações de Dugubó.
Sem esperar pela ajuda do Triângulo de Ferro Dourado, Yang Wood correu na frente, enquanto Dugubo e Tang San ficavam no meio e o Triângulo de Ferro Dourado guardava a retaguarda. Dugubo não apenas teve que carregar o Imperador, como também precisou ajudar Tang San a avançar. Apesar de ter gastado bastante do seu poder espiritual na luta de antes, sua velocidade não havia sido afetada. Ao deixar o palácio interno, eles cruzaram com a guarda imperial. Agora, tempo era o que eles menos tinham sobrando. A lança partidora de almas de Yang Wood não podia ser mais adequada para abrir caminho. Aonde quer que ela fosse, tudo na sua frente seria jogado para o lado. Os 6 correram para fora sem pausar ou desacelerar. Agora, o palácio inteiro estava uma bagunça. A luta de Tang San e Qian Renshui no céu afetou todo o palácio e, com o ataque vindo de fora, a guarda imperial sem dúvidas ficou desorganizada. Mas o mais notável ainda foram os 1000 mestres dos espíritos da seita Tang que atraíram um grande número de guardas imperiais. Entre os 6, apenas Tang San não tinha como lutar e, dos outros 5, até o grande mestre já havia passado do 40º nível. Com mais 3 Doulus espirituais e um título Doulu, como esses soldados da guarda imperial poderiam bloqueá-los? Avançando em alta velocidade, eles conseguiram escapar do palácio. O Doulou Lança de Cobra não podia se dar ao luxo de salvar o Doulu Baiacu à beira da morte. Ao invés disso, ele pressionou as costas de Qian Renshui com as 2 mãos, ajudando a se recuperar. O espírito de Qian Renshui era poderoso e, não muito tempo depois, ela gradualmente despertou. Seu poder espiritual angélico podia ser purificador para outras pessoas. Mas para ela mesma, ele tinha um forte efeito de regeneração. Entretanto, quando acordou, ela teve que ignorar sua própria recuperação, ao invés disso se forçando a levantar. Vendo o Doulu Lança de Cobra, ela perguntou ansiosa. E o Imperador Shuye? Ouvindo a pergunta dela, o Doulu Lança de Cobra ficou sério e sua expressão imediatamente mudou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.